Aleluia. Boa noite. Queria que vocês ficassem de pé um pouquinho. Eu queria que vocês junto comigo agradecessem ao Senhor porque o nosso pastor está em casa. E a gente precisa continuar orando por ele, porque a gente crê que Deus não terminou ainda a obra. Ele vai continuar usando ele, trabalhando na vida dele. E eu queria também orar não somente por ele, mas também pelo Edson, que também não está muito bem, e o senhor Marcelino, que é o avô do Luca, que também está internado. Eu queria estar orando por eles e eu queria que vocês estivessem junto comigo. Senhor, obrigado. Porque, como nós escutamos no culto passado, Senhor, tudo já foi conquistado na cruz. Todas as dores, todas as enfermidades foram curadas lá na cruz. O Senhor já fez tudo o que precisava ser feito, Pai. E nós continuamos crendo, Senhor, que tudo que o Senhor fez é para os dias de hoje, é para agora. Então nós declaramos cura, Senhor, na vida do pastor Valdemar. Fortalece, Senhor, o corpo físico dele. E que em nome de Jesus, as forças dele comecem a retornar à normalidade, Pai. Em nome de Jesus. E que todo vírus, toda bactéria seque e morra em nome de Jesus. Da mesma forma, nós colocamos o nosso irmão Edson na Tua presença. Senhor, cura, Senhor, o corpo dele. Os médicos não conseguem identificar o que é, mas nós continuamos crendo, Senhor, que o Senhor vai estar tocando, Senhor, no corpo dele, Pai. Da mesma forma, Senhor, nós colocamos, Senhor, o Senhor Marcelino na Tua presença. Os médicos dizem, Senhor, que ele é somente um milagre. Ah, Senhor, é a sua especialidade, Senhor. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus de cura, aonde o Senhor toca, Senhor, a transformação. Toca, Senhor, a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa, Senhor, ser restaurado para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Pode se sentar, por favor. Eu queria agradecer a todos que estão presentes, mas também a gente queria honrar a vida das pessoas que estão aqui pela primeira vez. Se tem alguém que está aqui pela primeira vez, faz um sinal, para a gente querer dar um presente para vocês. Tem uma moça ali atrás. Você é muito bem-vinda à nossa casa, nós nos sentimos honrados. Vamos lá. Eu queria compartilhar algo com vocês que me confrontou muito essa semana. E foi o que eu falei, até brinquei com a Anne, né? Não é uma coisa que eu possa olhar e falar assim, o Senhor já literalmente me tratou, é algo que eu estou em tratamento. Mas eu senti de compartilhar aquilo que Deus está tratando em minha vida. E se servir para sua, irmão, abraça e que o Senhor trate a sua vida também. Ministre seu coração da mesma forma como Ele tem ministrado o meu. Eu queria compartilhar com vocês primeiro em Romanos 10, versículo 9 e 10. Que diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Senhor, obrigado. A Tua palavra, Senhor, ela nos constrange muitas vezes. Que em nome de Jesus, que haja transformação não somente em minha vida, Pai, mas na vida dos meus irmãos. Que a Tua palavra, Senhor, venha a balançar, Senhor, as estruturas, Senhor, das nossas vidas. Para que a gente possa entender que é somente através de Ti, Senhor, que nós iremos conseguir alcançar o que nós precisamos alcançar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor, nessa noite. E que no final, Senhor, desse dia, Pai, tudo que for falado aqui, Senhor, venha a ser ministrado no coração individualmente de cada um, porque o Senhor é um Deus individual. O Senhor sabe cada necessidade, cada problema, cada dificuldade, cada desafio que cada um tem aqui, Senhor.
Então eu te peço, Espírito Santo, ministre no coração de cada um. E que em nome de Jesus o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos entendimentos para aquilo que vai ser falado. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês, primeiro esse versículo, por quê? Porque esse versículo é o início de tudo. Eu acredito que boa parte de vocês, ou quase todos, já passaram por esse versículo, já se concretizou esse versículo. Por quê? Porque nós já confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a gente tem que entender que não é só Salvador. O principal de Jesus é que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Só que a gente precisa entender o que é um Senhor, porque nós estamos num país onde nós não temos não é tão firmado essa questão de senhorio. A palavra Senhor, ela significa dono ou proprietário. Então, a gente tem que entender a profundidade dessa palavra, por quê? Porque muitas vezes nós estamos levando Jesus somente como nosso Salvador e não como nosso Senhor. E isso é algo muito sério, porque no mundo onde nós estamos vivendo, nós estamos num mundo de informação. Num clique você tem acesso a qualquer coisa. Você tem acesso a todo tipo de informação. Se você quer saber de qualquer parte da Bíblia, você consegue pesquisar. Se você tem dúvida de algo, você consegue pesquisar. Claro que a gente sempre tem que ter os olhos abertos, porque hoje em dia, neste meio dessa informação, há muita coisa errada sendo diluída. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tanto que eu mandei até uma dúvida para o pastor Valdemar sobre um versículo específico. E eu perguntei para ele se realmente era aquilo que a internet estava falando, porque eu não tinha esse conhecimento. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Mas com tudo isso que Deus tem feito, com tudo isso que Deus, toda a tecnologia, que eu creio que é Deus que tem dado a inteligência para o homem criar, a gente tem que entender que tudo que a gente tem aprendido, nós não temos o direito de escolher aquilo que nós queremos seguir e aquilo que não. Por quê? Porque Jesus é o nosso Senhor, correto? E se Ele é o nosso Senhor, e Ele nos dá uma direção, nós não podemos escolher. Porque se nós estamos escolhendo aquilo que Ele está dando direção, então Ele não é o nosso Senhor. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre obediência. E não somente obediência a Deus. Cada um sabe a área que precisa ser obediente. Então, conforme eu for falando, os versículos que eu for citando, que você leve para a área que você necessita. Que o Espírito Santo te ajude a lembrar. Se é em relação a uma autoridade, um pastor, uma liderança, se é em relação a um pai, uma mãe, se é em relação a um chefe, um professor, não importa a área. Eu tenho a minha área, como eu falei, eu tenho a área que Deus está me tratando. Então, se você tem uma área onde você vê que há uma deficiência em relação à obediência, que o Senhor ministre seu coração. E o problema de nós conhecermos a palavra é a questão de nós escolhermos o que nós vamos obedecer. Porque a gente tem que entender se nós fingirmos uma aparência religiosa, se nós estamos aqui, nós glorificamos ao Senhor, nós cantamos, nós louvamos, nós damos o nosso dízimo, nossa oferta, nós oramos, mas muitas vezes nós podemos estar sendo desobedientes à palavra. Porque Jesus é completo, amém? Ele é 100%. E se Ele é 100% em tudo que Ele faz, por que nós precisamos escolher aquilo que nós estamos obedecendo? Se Jesus é 100%, nossa obediência tem que ser 100%. Anderson, é difícil, eu sei, irmão. Acredite em mim, eu sei. Só que Deus dá todos os dias uma nova oportunidade para nós acertarmos. E eu queria falar um pouco sobre duas formas de falsa obediência com vocês hoje. A primeira é a obediência aparente. Entende, irmão? Se você, dentro do seu ser, você está obedecendo, e você, dentro do seu coração, você está falando mal, por exemplo, do pastor, ou falando mal de uma autoridade, você está tendo uma falsa obediência. E uma falsa obediência é desobediência.
Então assim, ó, semelhante aos fariseus. Na época de Jesus existiam os fariseus e eles conheciam a lei. Eles conheciam, ensinavam e escreviam a lei de ponta, do começo ao fim, e eles sabiam o que estava escrito. E aí vem Jesus, olha para aqueles homens que receberam a palavra, que receberam a lei de Deus, e olha para ele e fala assim: hipócritas. Mas Anderson, eles seguiam o que estava escrito, mas era uma falsa aparência, irmão. Eu queria ler com vocês Mateus 21, versículo 28 ao 32. Que diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigiu-se ao outro filho. O pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar neles. Como o próprio Jesus fala, o primeiro filho falou assim: eu não quero ir. Mas arrependido ele foi. E aí ele pergunta para os fariseus: tá, mas quem que foi o filho que obedeceu? Aí eles mesmos falam: foi o primeiro. Por quê? Pelo menos ele se arrependeu e foi. Mas aí eu pergunto para vocês: será que a gente tem escutado a palavra de Deus? Escutado a direção que Deus tem nos dado? E a gente tem obedecido da forma como o segundo filho? Por exemplo, o pastor vem e prega uma palavra. E aí você recebe aquela palavra e fala: amém, é isso aí, isso é para a minha vida. Virou a esquina, aí você vai escolher se vai metade da palavra você vai fazer, a outra metade, não, essa parte ali não me convém. Não tem como. Não tem como nós estarmos aqui glorificando e falando e recebendo muitas palavras e recebendo que Deus tem coisas para falando para nós e a gente escolhendo se a gente vai obedecer ou não. Escolhendo a forma. E a gente tem que entender que Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe o que passa na sua mente. Ele sabe o que você fala. Ele sabe com quem você fala. Ele sabe muito bem que quando a gente está sentado aqui e algo que é falado de Deus, a gente pensa assim dentro de nós: não, mas não é bem assim. Irmão, não estou falando que a gente deve se tornar um robô, mas a gente deve respeitar o que está escrito na palavra. Se está na palavra, não tem como se discutir. Se está na palavra, não tem como negociar. Então a gente tem que entender, nós podemos estar aqui recebendo, mas não somente ouvindo o que está sendo falado, a gente tem que botar isso em prática. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Porque a continuação diz: enganando-vos a vós mesmos. A gente está aqui falando: glória a Deus, aleluia. Você não está enganando, por exemplo, as pessoas que estão ao seu redor. Você não está enganando a Deus. Está enganando a si mesmo. Então a gente tem que entender que a aparência nos torna pessoas religiosas dentro da igreja. Porque aquilo que é falado, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, faz com que a gente crie uma capa de religiosidade, fazendo com que aqui dentro seja legal, top. Mas aí quando saiu pela porta, em vez da gente levar aquilo que nós recebemos aqui, a gente deixa para trás o que a gente recebeu. Aí quando a gente chega no próximo domingo, aí a gente entra pela porta e veste a capa de novo e fala: não, agora sim, amém, glória a Deus, aleluia. E não é isso que Deus quer para nós. Deus nos quer inteiro.
Deus quer que a gente seja inteiro e real com Ele. Não é que Ele não saiba se você está sendo real ou não, Ele sabe. E por conhecer você, Ele espera que você seja sincero com você mesmo. Aí eu pergunto para vocês, será que quando a gente aceitou Jesus, como que é a forma da gente, que as pessoas veem em nós, que aquele Romanos 10 que a gente leu no começo está fazendo sentido na nossa vida? Como que é a forma? Como que as pessoas conseguem enxergar que aquele Romano 10 que a gente leu no começo está fazendo realmente sentido na nossa vida? Será que não é os frutos da nossa obediência? Será que as pessoas não vão olhar e falar assim, nossa, o pastor e a pastora, eles realmente estão entendendo o que Jesus está falando para eles, o que Deus está dando direção para eles. Olha, é difícil o que eles estão fazendo, mas eles estão sendo obedientes. Então, é os frutos da nossa vida que fazem sentido ao que o Romanos 10 fala. Porque só falar, eu amo Jesus, aceito, recebo e Ele é meu Senhor, não é só isso. A vida não acaba quando nós aceitamos Ele. Ali que a coisa começa. Ali que a gente vai mostrar nossa obediência a Ele em relação àquilo que a palavra dEle diz. Ali que a gente vai mostrar o quanto que a gente ama, não somente em palavras, no louvor, ou quando a gente está orando, não é somente aí. Então as nossas ações condizem com aquilo que a gente fala. Tudo que a gente fala, a nossa ação tem que condizer com aquilo que a gente está falando. A segunda falsa obediência é uma obediência parcial. Essa semana eu escutei um pastor falando assim, 99 não é 100. Anderson, mas eu faço quase tudo. Quase tudo não é tudo, irmão. Quase tudo não é tudo. É igual quando a gente fala para o filho fazer uma coisa e fala, eu quase fiz tudo, mas não fez tudo. Então a gente tem que entender, Deus ele não quer metade de você, não quer metade de mim, não quer metade do meu coração, não quer ser Senhor de metade da minha vida. Ele quer ser 100% do Senhor das nossas vidas. Então a gente tem que, todas as vezes, quando a gente recebe algo ou escuta algo, a gente tem que entender que se a gente não obedecer, a gente não está sendo desobediente somente às pessoas ao nosso redor. Nós estamos sendo desobedientes a Deus e é a Ele que nós temos que prestar conta. Em 1 Samuel 15, nós vemos um exemplo de desobediência. Saul recebe uma direção de Deus. Em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, que diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fez a Israel. Ter-te, pois, oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois agora, fere-o a amalequita, destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhes poupe, porém, matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que Deus fala para Saul fazer? Destruir tudo. Tudo no dicionário é tudo, irmão. Um pastor falou uma vez, você pode procurar no hebraico, em grego, é tudo. Tudo é tudo. Não é metade, ou 80%, é tudo. Então, se Deus mandou fazer uma coisa, e Ele falou para Saul, tudo, é tudo. E se vocês conhecem a história, vão lembrar que Ele não fez tudo. Ele fez 95%. E ainda, além de fazer 90, vamos colocar 90%, ainda ele fala que era para fazer algo para Deus. Porque ele não mata o rei e pega o melhor do gado para fazer o quê? Oferecer a Deus.
Será que Deus aceitaria essa oferta? De algo que Ele mandou destruir? Então assim, Saul, ele realmente desobedeceu, e foi ali que ele perdeu a coroa. Só que eu quero falar algo para vocês. O que nós estamos dispostos a sacrificar por não obedecer? O que você está disposto a sacrificar por não obedecer a Deus? Não, Anderson, mas e se eu não obedecer, eu me arrependo. Amém. Deus é um Deus de perdão também. Só que eu quero falar uma coisa para você. Tudo que nós fazemos é algo que nós vamos escolher depois. Até uma desobediência. Quer ver um exemplo? Quantos de nós já desobedecemos uma direção de Deus e colhemos com aquilo? Quantos de nós desobedecemos algo que Deus nos deu direção e os nossos filhos colheram com aquilo? Então, irmão, não adianta a gente desobedecer achando que nós não vamos ter algo para colher com aquilo. Porque se Deus está dando uma direção, é porque lá na frente Ele está enxergando algo que você não está enxergando. E não adianta a gente tentar negociar com Deus. Se Ele falou, é isso, é isso. Não tem outro meio termo. Deus não é um Deus de negociação, que você vai poder lá falar assim, Deus, vamos fazer assim, ó. Não é tão assim, Deus, vamos puxar para cá um pouquinho, vai dar certo. Não, Deus, Ele sabe o que Ele tem para você. Ele é teu pai, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, então não adianta a gente tentar negociar. Entre você se frustrar e você chegar onde Ele deseja que você chegue, irmão, Ele vai te frustrar. Não tenha dúvidas disso. É igual, por exemplo, nós não frustrarmos os nossos filhos. Nós precisamos frustrá-los para que eles entendam que nem tudo o que eles querem vai acontecer da forma como eles querem. E se a gente não entender isso, a gente cria pessoas que acham que vão conquistar tudo do jeito e da forma como eles querem. Não é assim que funciona. Nós não podemos ser filhos mimados. Alguns de nós acham que a gente cria essa capa de religiosidade, essa capa do crente de domingo, vamos dizer assim. Por que o crente de domingo? Porque é crente só no domingo, só está na igreja no domingo, não que a gente seja obrigado a estar na igreja todos os dias, não é isso. Mas todos temos áreas para ser curados, amém? Se todos nós temos áreas para ser curados, os nossos pastores estão disponibilizando formas de serem curados. Anderson, como assim? Quando o pastor abre um curso, é para a gente ser curado. Quando o pastor chama a igreja para orar, automaticamente quando você ora, você é curado. Quando o pastor chama a igreja para jejuar, é para você, não é para ele. Você não vai jejuar para ele, você vai jejuar para você. Jejum é algo particular. Deus vai tratar com você. Então, a gente tem que estar sempre atento, por quê? Porque não adianta a gente tentar criar na nossa cabeça uma forma de entender o Evangelho, onde só na nossa cabeça faz sentido. Deus está chamando a gente para que a gente avance. E para a gente avançar, nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão de coisas. De tempo, de descanso. E isso, tudo que Deus pede para nós, gera algo onde nós precisamos abrir mão, onde nós precisamos nos dispor, onde nós precisamos estar. Então, se a nossa liderança coloca sexta-feira vigília, irmão do céu, a gente tem que estar aqui jogado no chão. Anderson, eu não posso, amém, irmão, não estou falando sobre isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Não estou julgando aquilo se você trabalha, não é isso, de forma nenhuma. Eu sei, eu já trabalhei também à noite. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da questão, se você pode, você precisa se dispor a estar. Nada pode ser mais importante que aquilo. Aquilo tem que ser, Deus, Ele quer que nosso coração esteja 100% diante dEle.
E para isso, isso gera custo, gera disposição, gera que a gente esteja aqui. E não tem como ser parcial. Sacrifício. Ah, não, sacrifício, aí entra os teólogos, né? O sacrifício já foi feito lá na cruz, irmão do céu. Eu não sei como que você entende aquele versículo, pega a sua cruz e me siga. Me perdoe. Eu não consigo entender outra forma. De você pegar a sua própria cruz e seguir a Jesus. Isso é um sacrifício. Não tem como ser parcial. E eu não estou falando assim de uma forma, o Anderson está falando porque ele já venceu. Não, irmão. Essa palavra me bateu muito antes de eu estar aqui falando. Ah, você já foi tratado? Estou em processo. Vai dar glória. Então a gente tem que entender, não basta a gente seguir somente alguns mandamentos, não basta a gente escolher o que a gente quer seguir na Bíblia. Não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que Deus quer que você entenda a igreja. A igreja ela é feita de ordem, começando por Deus. Tudo que é falado, tudo que é feito é com um propósito. Entende? Então tudo que eu trago dos pastores é com um propósito. De crescimento para quem? Para eles? Também. Mas para a igreja. Porque a gente tem que entender, Deus, Ele tem uma hierarquia. E Ele vai derramando sobre os nossos pastores. Então, não é que os pastores acordaram ontem e falaram assim, nós vamos eu acho que a gente deveria fazer uma vigília. Eu acho que a gente deveria fazer uma escola. Não, irmão. Não é assim que as coisas funcionam. Eles oram. Então, pensem naquilo que... Cada um pense na sua vida. Na forma como está olhando para o Evangelho. Na forma como está enxergando a igreja. Na forma como você enxerga Jesus. Na forma como Jesus se é ou não é o real Senhor da sua vida. Porque não tem como ser parcial. Deus ele deseja ser inteiro dentro da sua vida, inteiro nas suas ações. A cada decisão, é igual um vídeo que eu vi esses dias, que uma senhora todos os dias ela acorda, e a filha dela mostrando, é uma senhora bem já de idade assim, e aí a filha dela filmando assim meio que escondidinho, aí ela sentou com muita dificuldade na cama e aí ela orou, Senhor, vem comigo escovar os dentes. E ela saiu do banheiro, Senhor, vamos tomar café? Entende? É uma intimidade, é uma dependência. Anderson, mas chamar o Senhor para tomar café, cara, ele é aquele que está dentro de você, que Ele habita dentro de você, Ele deseja que você tenha essa intimidade com Ele. Entende? E não é uma coisa boba. Talvez você não tenha esse entendimento, ou não tenha sido criado dentro desse contexto. Mas sim, Deus é um Deus pessoal. É um Deus que Ele quer ser todo dentro da sua vida. Não só uma parte. A gente não é de Deus somente no domingo. Nós não somos de Deus somente uma terça que você vem aqui no Terça Vida. Não, é todos os dias. Não, no hospital não, pastor. Deus o livre. Eu queria ler com vocês 1 Samuel 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gorduras de carneiro. Irmão, se você traz seu dízimo, se você traz sua oferta, se você está aqui, quando a gente faz uma promoção de frango, você está ali, compra o frango, isso não é mais importante do que sua obediência. Nada é mais importante do que a nossa obediência, nada, absolutamente nada. Então não tem como a gente querer dividir as coisas, ou é ou não é, não tem outro termo, não tem outra forma da gente
a gente qualificar se nós somos cristãos ou não. Ou é ou não é. E por que vocês acham que a gente pratica tanta obediência aparente e parcial? Por que não enxergamos quando nós estamos errados? Porque muitas vezes o nosso orgulho, ele faz com que a gente se torne cego. A gente se esconde atrás da palavra. Mas Anderson, como assim se esconder atrás da palavra? É a gente viver uma vida onde a gente pega versículos e se esconde atrás desses versículos e muitas vezes justifica os nossos erros através da própria palavra. Ah, Anderson, isso não é possível. Irmão, é possível você justificar um erro com a palavra. É só pegar um versículo fora de contexto que você consegue justificar. É só você pegar um versículo fora do contexto e colocar e pregar esse versículo de uma forma onde você justifica o seu erro, justifica a sua parcialidade, ou justifica o fato de você não ser totalmente entregue a Deus. E eu volto a falar, o dono da palavra, ele quer que a gente se entregue totalmente. E a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente usa a palavra. Nós não podemos ser levianos quando nós usamos a palavra. Atos 10, do versículo 9 ao 16, ele diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu do céu aberto um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra, aves do céu. E ouvindo uma voz, se dirigiu a ele: lembre-se, Pedro, mata e coma. Mas respondeu, de modo nenhum, Senhor. Vou até aqui. Por que que tem a ver esse versículo com a obediência? Qual que é o contexto desse versículo? Um centurião chamado Cornélio, ele estava orando, a oração e a esmola dele chegou a Deus, ao coração de Deus. E aí um anjo chega para Cornélio e fala: busca Pedro, está lá em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí ele, obediente, foi lá e me mandou: busca Pedro, está em tal lugar, lá em Jope. Antes dele chegar, Pedro estava orando, e ele teve essa visão de um lençol com vários animais que eram proibidos a serem comidos. Eram animais impuros. Tá, Anderson, o que isso tem a ver? Qual outra coisa que os judeus consideravam impuros? Os gentios. Tem muitos que eles nem sentavam à mesa. Por quê? Porque tornariam o judeu impuro. Então eles não iam na casa deles e nem recebiam na sua própria casa. E o que isso tem a ver com esse versículo? Deus, ele pegou um versículo que Pedro falava: esse aí eu não caio mais. Eu acho que ele achou que era um teste. Deus falando ainda, falou 3 vezes ainda. Acho que ele achou que era um teste, falou assim: ó, mata e coma. Eu não, Senhor, de jeito nenhum. Então ele achou que era um teste, já que foi 3 vezes, nesse ele não caiu, ele se manteve firme, falou: não, de jeito nenhum. Só que no final dessa parte, o próprio Deus diz assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ele estava falando dos animais? Ele estava falando do pessoal do Cornélio que estava chegando lá. Então, muitas vezes, gente, a gente se prende tanto a um versículo, de uma forma sem a graça de Deus, que a gente começa a julgar as pessoas lá de fora. A gente começa a condenar as pessoas que estão do lado de fora. Não, mas aqui eu sou o santo. Eu não posso me misturar com as pessoas que estão lá fora. Aí eu pergunto: vocês vieram da onde? Vocês todos nasceram dentro da igreja?
Eu não sei vocês, mas foram me buscar lá no mais profundo do pecado. Muitos olhavam para mim e para a Ana e falavam, esses aí, vai dar bom não. Não que a gente deu boa coisa. Não vamos levar por esse sentido. Mas eu vou falar para vocês, se tivessem desistido de nós estaríamos lá até hoje. Então não pegue os versículos que você tem aprendido e coloque uma lei que não existe nele. Não faça com que as pessoas lá fora sejam condenadas ou repelidas de dentro da igreja. Agora trazendo isso para um parâmetro de Jesus. Será que Jesus está mais preocupado com as pessoas que estão aqui ou as pessoas que estão lá fora? Ele ama a gente, isso é certeza. Só que eu vou falar para vocês, hoje a preocupação dele é as pessoas que estão lá fora. Porque aquela parábola das 99, das 100 ovelhas, é nisso que vocês têm que ligar. Ele vai deixar nós aqui e vai lá buscar o pessoal que está lá fora. Então não use de religiosidade como uma forma distorcida os versículos que nós temos aprendido. Não esqueça que que Jesus ele veio para a terra, não para tirar a lei, ele veio para cumpri-la, mas com uma forma, com uma graça. E é isso que nós precisamos aprender. E não adianta nós sermos cheios da palavra e não seguirmos aquilo que está sendo falado. Não adianta nós estarmos aqui todos os domingos e nós não entendermos que nossa preocupação tem que estar do lado de fora. Porque se a gente somente fechar aquela porta e ficar só a gente aqui, não tem lógica isso. Deus não nos salvou para isso. Não nos salvou só para a gente manter este lugar do jeito que está. Ele nos salvou para que a gente enche esse lugar, faça até um segundo culto, se precisar, muda de prédio. Mas Ele nos chamou para isso. A pastora Arlene, ela fala uma frase. A nossa obediência nos protege da nossa natureza rebelde. A obediência é uma escolha que é dada todos os dias para nós. Todos os dias você tem a oportunidade de obedecer ou não. E todos os dias quando você decide não obedecer, a nossa natureza rebelde, ela se manifesta. E no meio disso tudo, eu quero falar 3 palavras para vocês, que eu quero que vocês gravem no coração de vocês, porque eu creio que é isso que Deus espera de nós. 3 palavras. Repete comigo aí. Imediata, interna e inteira. A nossa obediência tem que ser imediata, interna e inteira. Por que imediata? Porque a gente tem que entender o senhorio de Jesus. Jesus não é o nosso Senhor? Então, se Ele é o nosso Senhor, a gente tem que entender que tudo que Ele nos direciona, tudo que Ele fala é perfeito. A gente tem que só fechar o olho e seguir. Em Salmos 51, 12 diz assim: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Quando eu li esse versículo, eu falei: Senhor Jesus, esse vai ser meu pedido a partir de agora. Todos os dias eu vou orar esse versículo, até que isso se cumpra na minha vida. Até que isso seja realmente uma realidade dentro de mim. A nossa obediência a Deus não deve ser de fazer perguntas. Quanto mais tempo a gente passa dentro da igreja, eu não sei vocês, mas eu sou muito questionador. Então, quanto mais a gente passa dentro da igreja, às vezes o Espírito Santo fala coisas comigo e eu questiono com o Espírito Santo. Mas por quê? Igual criança pequena, sabe a criança pequena quando chega na época do porquê? Aquela época mais chata, sabe? Mas por quê? Por que dessa forma? Por quê? E não é isso que Deus quer de nós. Se a gente entendeu que Jesus é o nosso Senhor, e existe um senhorio sobre nós, a gente não deve questionar, a gente só deve obedecer.
Antes que passe na cabeça de vocês aquilo assim, tá, Anderson? Mas tudo que é falado para nós devemos obedecer, tudo aquilo que está na palavra. Aí eu pergunto, os nossos pastores têm ensinado alguma coisa fora da palavra? Se vocês souberem de algo, venham falar conosco, a gente precisa saber. Só que se não é nada ensinado fora da palavra, então a gente não deve ter medo de obedecer. Nós não devemos ter medo de nos submeter àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo, a direção que tem sido enviada. A outra palavra é interna, que diz assim, em Jeremias 31, 33. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Gente, vou colocar essa palavra, nós nos tornamos indesculpáveis nos dias de hoje. Porque não nos falta conhecimento, só nos falta obediência. Obediência e disposição de nos submeter àquilo que está sendo direcionado. Porque não falta conhecimento, é como eu falei no começo, hoje nós temos qualquer coisa que nós quisermos, a um clique. Tudo aquilo que nós temos interesse, nós iremos buscar. É igual eu falo para as meninas, vocês têm muito interesse de pesquisar em várias coisas. Vocês devem começar a pesquisar coisas direcionadas ao que é realmente importante, que é a palavra. Não é somente a gente pesquisar, eu estou com vontade de comer uma coisa, vou buscar uma receita. Em um clique você encontra 60 mil receitas. Eu estou com vontade de fazer tal coisa. Pesquisa no Google, tem lá 60 mil formas. Eu quero colocar piso na parede. Vai lá, coloca no Google que te ensina a colocar piso na parede, irmão. Então não tem nada que você hoje não pesquise e encontre. Mas será que a gente tem realmente dado importância à palavra? Será que a gente tem colocado ela como uma prioridade ao ponto da gente pesquisar sobre ela? Pesquisar o que significa um versículo, pesquisar o que significa um capítulo, quando aconteceu, por que aconteceu? Será que a gente dá essa prioridade? Será que a gente é tão, dentro do nosso coração, tudo aquilo que a gente tem falado sim, realmente tem sido sim? E o sim que eu estou falando não é de palavra. Eu chegar para o pastor e falar sim. Não é somente isso. Quando a gente fala internamente, é o nosso coração que tem que estar ligado com esse sim. O sim que sai da nossa boca não pode ser não no nosso coração. O não que sai da nossa boca, ele tem que ser realmente um não internamente. Não adianta a gente olhar para Deus e falar assim, sim, Senhor. Aí no nosso coração está, não é tão assim, não. Deus, Ele quer o nosso coração por inteiro. E internamente a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos tornamos hipócritas. Porque nós estamos falando uma coisa e nós estamos agindo de uma outra forma. O nosso sim não tem sido uns tão sim, mais ou menos assim. Sim é sim, como dizem Mateus. Não é não. E internamente a gente tem que entender que o sim que nós falamos dentro de nós tem que ser realmente um sim. E para a gente dizer sim para aquilo que está sendo pedido, nós temos que entender e estar apaixonado por aquilo. É igual dentro da igreja, não tem como nós dizermos sim para as coisas que estão acontecendo aqui, se nós não estamos apaixonados pelo que está acontecendo aqui. E eu creio, eu tenho falado, eu tenho orado isso. Vai acontecer algo muito grande neste lugar. Deus, Ele vai fazer uma transformação muito grande, não somente neste bairro, mas nessa cidade. Não porque nós somos perfeitos, nós não somos, temos muitas falhas. Só que uma coisa que a gente tem que entender, que quando nós estivermos em unidade com Deus, nós iremos não somente crescer, mas nós iremos alcançar coisas que nós nunca alcançamos. Então, cuide com o seu coração, irmão. Cuide com o seu coração. Tudo que você falar sim, seja sim. Se você falou um sim
que não é bem um sim, reveja, se arrependa. Ou vá até a pessoa, peça perdão e não faça. Porque a gente precisa realmente estar com o nosso coração ligado àquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos estar com a nossa mente ligada àquilo que nós estamos fazendo. É igual você perguntar para mim, para a Anne, e nos questionar em relação a grupos de crescimento. Cara, grupo de crescimento é aquilo que transformou a minha vida. Eu sou apaixonado por grupo de crescimento. Foi ali foi através do grupo que meu casamento foi restaurado. Foi através dali que mudou a história da nossa vida. Foi através de um grupo que eu recebi o Evangelho. Então, se você quer conversar sobre grupo, nós vamos ficar horas. A gente tem trocentos testemunhos. Aí eu pergunto para vocês, se alguém chegar para vocês e perguntar para vocês sobre a igreja, o que vocês têm a dizer? Será que a gente consegue apaixonar outro, falando da nossa igreja hoje? Será que os nossos sims que nós estamos dando aqui nessa casa, realmente dentro de nós está fazendo sentido? É a mesma coisa que eu perguntar para o Gerson. Gerson, o que você acha do teclado? Ele vai me dar uma aula de teclado. Ele vai falar que é um ótimo instrumento e tal, e vai falar tudo o que ele pensa sobre o teclado. E se ele toca, é porque ele gosta. Então, tudo aquilo que nós amamos, nós iremos saber falar sobre ele. Tudo aquilo que nós entendemos o que realmente está acontecendo, nós podemos ensinar. Então, pense comigo, se alguém chegar para você, como que é a igreja Aba de Timbó, o que você teria para falar? Será que você conseguiria fazer outra pessoa se apaixonar por esse lugar? E o terceiro e último a gente falou do imediata, interna e inteira. Como eu disse no começo, 99 não é 100. Não adianta a gente obedecer pela metade. Não adianta a gente achar que nós vamos vir aqui no domingo e está tudo certo, e que nós vamos embora, e aí no próximo domingo a gente volta e vai estar tudo certo. Não é assim que funciona. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós não obedecemos se torna, além de uma desobediência, uma rebeldia. Em 1 Samuel 15, 23 diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, ou a arrogância em outras versões, é como a idolatria e a culto de ídolos do lar. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que a nossa desobediência faz com que a gente seja uma pessoa rebelde. E todos os dias, se a gente não se arrepender, a cada dia mais nós estaremos mais no fundo. A cada dia mais nós vamos chegar em uma situação onde nós não iremos conseguir mais voltar sozinhos. É claro, dentro deste lugar você não é convidado a andar sozinho, pelo contrário, é para isso que nós estamos nos grupos de crescimento. Você é muito mais que convidado a estar conosco. Anderson, eu preciso de algo mais fundo. Tudo certo, irmão, nós temos o discipulado para isso. Anderson, eu já fui machucado pelo discipulado. Meu irmão, venha e receba algo que você não recebeu, algo que nós estamos aprendendo juntos. E se você foi machucado, nos perdoe, mas você precisa nos dar uma oportunidade de mostrar que não é da forma como fizeram com você. Só que a gente tem que entender que nosso coração tem que estar realmente entregue àquele que nos salvou. Realmente tem que estar entregue totalmente àquele que nos chamou a estar neste lugar. Deus não nos convida para estar aqui de vez em quando. Deus não se convida a estar de vez em quando dentro de você. Ele realmente habita dentro de você. Ele que não quer só passear dentro de nós, Ele quer fazer morada e realmente que a gente entenda que a nossa dependência é dEle. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, que
que a gente consiga se libertar dessa desobediência e rebeldia. E não ficar preso na nossa mente, porque a nossa mente é um perigo. A nossa mente nos leva a pensar coisas que muitas vezes até a gente duvida do que a gente pensou. E o problema não é pensar. O problema não é você pensar algo sobre Deus, ou pensar algo sobre o que foi ministrado, ou pensar, não é. O problema é quando você deixa isso chegar no seu coração. O problema é quando você não confessa aquilo que você pensou. E isso começa a nos aprisionar num lugar aonde a gente não precisa estar. Durante muito tempo eu e a Anne ficamos aprisionados neste lugar e nós não precisamos estar ali. Tudo que nós pensamos e tudo que nós achamos, vou colocar dessa forma, tudo aquilo que a gente acha de certo ou errado, nós podemos falar. Não, Anderson, eu não posso falar o que eu pensei. Por quê? Tudo você pode falar. Com amor e respeito, você pode falar qualquer coisa. Tanto nós como os pastores, nós estamos aqui. Se você tiver qualquer coisa para falar, se você falar com amor e respeito, irmão, nós vamos chorar junto, vamos se abraçar junto, enfim. Nós não estamos aqui trazendo condenação, nós estamos aqui fazendo com que você seja liberto. Não deixe que a desconfiança te leve para um lugar de solidão, gente. Desobediência e rebeldia é um lugar de solidão. Anderson, como você sabe? Porque eu e a Anne, a gente passou um período querendo se esconder. Se esconder dentro de um lugar onde nós não fomos chamados a estar. Nós precisamos nos arrepender depois. Nós precisamos nos colocar diante da nossa liderança na época e falar tudo o que a gente pensava. E se arrepender daquilo. Não deixe que a rebelião te separe dos outros. Ninguém tem nada contra você, irmão. A rebelião é como eu falei uns domingos atrás, é algo que está dentro de nós, não é externo. Ah, mas é culpa? Não. Não é culpa de ninguém. Porque nós estamos aqui e nós precisamos resolver as coisas que existem dentro de nós. Então, se a culpa é de alguém, você tem que ir lá e resolver com a pessoa. Não deixa que a gente se concentre tanto naquilo que a gente fique separado. Anderson, como você sabe? Porque eu e a Anne, a gente se separou das pessoas. A Anne ficou quase um ano sem ver ninguém. Eu ainda me submetia a estar nos lugares, né? E eu digo que isso fez com que eu permanecesse firme. Por quê? Porque ela não queria mais ver ninguém, nem pastor, nem ninguém. E eu decidi mesmo, de uma forma orgulhosa, a me submeter a estar nos lugares. A estar exposto à palavra, a estar exposto ao corpo de Cristo. E aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi me deixando em pé, para que eu não caísse igual ela estava caída. Então não se submeta à sua mente. A sua mente ela é enganosa. Eu sei porque eu digo isso para mim a todos os dias. Você é enganosa, você é mentirosa. Porque todos os dias a minha mente quer me colocar num lugar onde eu não fui chamado a estar. Todos os dias a mente da Anne quer colocar ela num lugar onde ela não foi chamada a estar. E a gente tem declarado, a nossa mente é mentirosa. Ela está tentando nos enganar. E a rebeldia faz com que o que está na nossa mente só floresça e traga para fora o que está escondido. E eu queria mas dar oportunidade. Se Deus tem te chamado para aceitar Ele como Senhor, e você tem falado assim, não é o momento.
Não, agora não. Não sinto. Quero dizer para você, irmão, você não tem que sentir. A palavra Romanos 10, de 9 a 10, é uma obediência. A gente não precisa sentir algo, nós precisamos obedecer lá. A gente precisa se submeter ao que está escrito. E se diz lá que a única forma de nós entrarmos no céu é através de Cristo, não tem outra forma. Então eu queria falar para você, se você aqui hoje, você nunca entregou sua vida a Ele, nunca se arrependeu realmente, ou se você se arrependeu um dia e você se sente distanciado por coisas do mundo, os acontecimentos do nosso dia a dia, eu queria te chamar aqui na frente, para que em obediência a gente pudesse realmente entregar o nosso coração a Ele. Em obediência a gente pudesse se submeter ao que a palavra dele está dizendo. Em obediência a gente pudesse realmente se colocar debaixo da graça dele. Fica de pé, gente. Não deixe que o orgulho, não deixe que a sua mente te engane. Não é algo mágico, é algo pela fé. É algo onde a gente realmente se coloca e fala assim, eu não entendo, eu não sinto. Mas eu digo para você, irmão, é um processo. É um processo de submissão. É um processo de obediência. Onde todos os dias nós precisamos nos submeter e nos colocar diante dele. Mas da mesma forma, eu queria dar oportunidade, se você, em alguma área da sua vida, em qualquer área da sua vida, você fala assim, você entendeu, cara, eu estou em desobediência a isso. Deus tem me chamado tanto a fazer algo, e eu tenho desobedecido a Ele. Deus tem colocado oportunidades de eu servir Ele, e eu tenho desobedecido a Ele. Deus tem colocado versículos, Deus tem colocado palavras, e eu não tenho entregue. Deus tem falado para mim se submeter a Ele, e eu não tenho me submetido. Deus tem gerado o diabo tem colocado na minha mente situações e mentiras, e eu tenho me submetido ao diabo e não tenho me submetido a Deus. E Deus te chama para ser igual ao segundo filho. O primeiro filho, desculpa. Mesmo que em algum momento você disse não, Ele te dá a oportunidade de você se arrepender. Então se você tem alguma coisa, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos orar junto. Os nossos pastores estão aqui. Não deixa com que a vergonha e a exposição ou a capa de religiosidade faça com que você não receba aquilo que você precisa receber. Deus é um Deus particular. E aí, todo aquele que realmente se dobra a Ele, a gente entende que quando Ele toca, a pessoa é mudada. Da mesma forma como eu já fui, você já foi tocado em várias áreas. Senhor, obrigado. Que a Tua palavra, ela não muda. A Tua palavra, ela não nos autoriza a sermos parciais. Que a cada dia mais, Senhor, nós possamos nos submeter a Ti. A cada dia mais nós possamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo e nos arrepender, Senhor. Quebra todo o orgulho e toda a soberba.
Quebra todo o medo e toda a indiferença. Senhor, nós entregamos toda a rebeldia a Ti. Nós entregamos toda a mentira a Ti. Ah, Senhor, não deixe que a gente caia, Senhor, nas ciladas do inimigo, fazendo com que a gente se torne pessoas distantes de Ti, distantes do Seu corpo, que é o Seu corpo de Cristo. Pai, faça com que cada dia mais nós possamos ser mais parecidos contigo. Não somente em conhecimento, Pai, porque o Senhor não nos chamou a ser parecidos contigo em conhecimento, mas nós fomos chamados a sermos parecidos contigo em atitudes. O conhecimento, ele é importante, a letra, ela é importante, mas isso não é o fim. Nós somos chamados a sermos parecidos contigo. Senhor, que em nome de Jesus, nós todos os dias possamos crescer em obediência. E que o orgulho não tome conta das nossas mentes. E que o orgulho não tome conta das nossas ações. Em nome de Jesus, gera este entendimento em nós. Para que a cada parte da nossa vida que ainda nós não nos submetemos a Ti, Pai, nós possamos entregar ela a Ti. Senhor, que o Senhor possa nos levar a novos níveis de obediência. E eu creio, Senhor, que esses novos níveis virão, Senhor, com situações onde nós iremos decidir se vamos obedecer ou não. Que a cada dia mais sejamos parecidos contigo, Pai, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui para cultuar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Acende a luz, por favor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Quando, dia 24, entrei no quarto do hospital, logo a mente vem, puxa, de novo no hospital. E quando eu coloquei minha cabeça no travesseiro, veio uma pergunta do Espírito Santo. Parece meio idiota essa pergunta, mas ela veio no meu coração. A pergunta que veio é: como é que Jesus agiria ou reagiria em um hospital? Eu nunca tinha me perguntado sobre isso. Você já se perguntou? Porque na verdade não tem lugar que você não deva ser testemunha. Não tem lugar que você não tenha que transparecer e ser o bom perfume de Cristo. Você entende o que eu estou falando? Então, tem aquela cabeça no hospital, na minha mente veio isso, puxa, de novo no hospital, e fiquei 16 dias. Aí, se eu desse bola, quem é que vinha me acusar? Quem é que vinha me massacrar? O que vocês acham? Quem seria? O inimigo, o diabo. Mas junto com aquilo veio uma pergunta: como é que Jesus reagiria em um hospital? Eu falei: ok, Senhor. Então, vamos nessa. Tu me ajuda? E logo então veio uma ideia, falei com o Anderson, e falei assim: Anderson, eu quero deixar algumas sementes aqui. A primeira semente foi o sorriso, brincar com os enfermeiros, Quando andava com as fisioterapeutas, conversava com elas sobre Jesus. Primeira semente. Mas de repente eu falei: Anderson, lá na igreja nós temos alguns livrinhos chamados Recomeço. Bota num pacote para mim 30, me traz daqui. E nossa filha veio lá, então ela trouxe 30 livrinhos. Então, quando a médica deu alguns sinaizinhos assim, seu Valdemar, se
a tua imunidade, se o teu nível de tacrolimus descer e tal, se tu reagir assim, assim, tu vai estar saindo, tu está começando a reagir. Quando chegava o enfermeiro, eu dizia assim, olha, eu quero te dar muito obrigado por você cuidar de mim nesses dias. Mesmo que você me picou um monte no meu braço. Eu estou com os braços tudo roxo, não tinha mais veia. A próxima veia seria jugular, não tinha mais veia nos braços. Essa era a minha próxima, era aqui, não tinha mais veia nos braços. E aí eu dava um presentinho e falava assim, Deus te abençoe, você é muito especial para Jesus. Jesus te ama e eu também, apesar das picadas que tu me deu. A maioria chorou por um presentinho que eles ganharam, por um sorriso que eles ganharam. Sabe quando Jesus, ele de fato, ele mora em mim, mora em você, e você deixa isso fluir, você pode estar sofrendo o quanto estiver sofrendo, é Jesus quem vai aparecer. Você entende o que eu estou dizendo, amados? Então, a igreja aqui semeou 27 sementes. Eu trouxe, não, 28, trouxe 2 de volta. Entre enfermeiros, a equipe médica, fisioterapeuta, e eu entreguei ali pela igreja 28 sementes. E eu creio que nós vamos colher. Em nome de Jesus. Mas saber que eu tenho que ser testemunha, todos nós sabemos aqui, amém, queridos? Nós sabemos. Mas eu poderia muito bem me justificar. Eu estou no hospital, eu estou com dor, estou agoniado, eu quero ir embora. Teve alguns irmãos muito queridos que queriam fazer contrabando comigo lá no hospital, de comida. Eu falei, não traz. Não vou comer a sopa. Mas eu vou comer o que o hospital dava. Amém, irmãos? Sempre quando eu vinha aquela comida do hospital, eu dizia, obrigado, Senhor, porque lá no sul tem pessoas que estão até hoje sem casa, sem onde voltar para casa. Não tem mais nada, nem terreno não tem. Eu tenho uma cama limpa, posso tomar um banho, posso comer uma comida muito boa do hospital. Sopa é a parte, você sabe, né? Sopa pode vir fechado e sair lacrado. É a parte. Então, amados, quando de fato Jesus, como o Anderson pregou aqui, que palavra, como é bom sentar e receber. Quando de fato Ele está na minha vida, na sua vida, eu decido, olha só, sou eu quem decido, se é o meu perfume que vai sair, estou brabo, estou chateado, estou no hospital, ou é o bom perfume de Cristo. Sou eu quem decido. Porque é em todos os lugares que eu tenho que dar graça. E que eu tenho que abençoar as pessoas. Até o sanguessuga, o rapaz que todo dia, às 7 da manhã, batia na porta, com licença, seu Valdemar, um exame? Todo o dia. Todo dia ele vinha tirar exame, tirar sangue. Todo dia. Eu dei um livrinho para ele. Deus te abençoe. Amém, queridos? Então, que Deus possa nos capacitar. Aonde nós estivermos, situação que tivermos, podemos ser isso que o Anderson falou hoje. Ser um Jesus vivo, aonde nós estivermos, mesmo numa cama de hospital. Sermos o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Peço que vocês continuem orando, quero agradecer pelas orações, muito obrigado, me senti carregado pela oração de vocês, pela igreja. Eu preciso continuar, que vocês continuem orando. Os meus níveis de tacrolimus, que é o remédio da rejeição, precisam voltar ao normal, tá? Então, minha imunidade está muito baixa ainda, muito baixa. Estou de máscara, eu quero dar um abraço a todo mundo pela fé, porque eu amo vocês, saudades de vocês, mas eu preciso que vocês continuem orando. O nível era 6 e eu cheguei no hospital a 24. Então eu estava assim, pronto para pegar qualquer enfermidade podia pegar, e o Senhor me guardou pelas orações de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado porque vocês oraram. Eu estava assim, sem imunidade nenhuma, zero. E nada
pior aconteceu. E eu sei por quê, porque vocês oraram, estiveram em oração. Muito obrigado. Então está descendo, né? Eu saí do hospital com 16, tem que baixar mais, chegar até os 6. E já chegou em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado. Pai, obrigado, Senhor, porque podemos temos a Ti habitando conosco. Muito obrigado. E obrigado, Senhor, porque Tu é aquele que cuida de nós e que essa semana seja uma semana de vitória, cheia de bênçãos, cheia de testemunhos, cheia de oportunidades para sermos bênção na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. E, Pai, nós como igreja entregamos naquele hospital 28 sementes. E a faxineira que ganhou um livrinho, ela falou, quando eu fui dar de novo, não recebi da sua esposa. E ela falou, já estou lendo, Pai, eu quero abençoar ela. Não, nem sei o nome dela. Mas, Senhor, que ela seja tocada por esse livro. E seja, Senhor, alguém que se renda a teus pés. Pai, obrigado, Senhor, porque essas 28 sementes renderão frutos ao teu reino. Pai, eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. E que nos leve, Senhor, para casa, na semana, Senhor, com a Tua presença e com Tua graça, e que o Teu bom perfume impere através da nossa vida em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a Sua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma ótima oportunidade para comunhão. Temos ali um lanche muito gostoso. Então, enquanto